suas promessas definitivas na comunidade católica Shalom. O que pedis a Deus e à comunidade? A misericórdia de Deus e a graça de ofertar minha vida a Cristo e ao seu reino, fazendo minhas promessas definitivas na comunidade católica Shalom. Todos, graças a Deus. Graças a Deus. Uma missão universal. Ele nos envia para todos os homens, de todos os tempos, de todas as nações. Deus é misericórdia, e na sua infinita misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, e vindo ao nosso encontro, Ele nos envia em missão, e sempre para uma missão maior. É interessante que nós temos uma experiência enorme com a fraqueza humana no Evangelho de hoje. Pedro era pescador, e quando Jesus se encontra com Pedro no Evangelho, ele diz: de agora em diante, doravante, serás pescador de homens. Tu, Pedro, não pescarás mais peixes, mas será pescador de homens. É essa a tua nova vocação, ser pescador de homem. E aquele homem chamado Pedro, Jesus deu-lhe a graça de conhecer de perto, de ser conhecido de perto por ele, e também muito conheceu e muito amou Pedro. Pedro teve a oportunidade de andar junto a Jesus, de ser aquele discípulo ao qual Jesus confiou o governo da igreja. Pedro caminhava lado a lado com Jesus. Pedro tinha a amizade de Jesus. Pedro recebia os ensinamentos de Jesus. Pedro testemunhou momentos únicos, como a transfiguração do Senhor. Pedro foi capaz de professar a fé na sinagoga de Cafarnaum: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro também, após a morte de Cristo, ele testemunhou Jesus ressuscitado. Ele viu ressuscitado como os apóstolos. Ele viu ressuscitado. E esse homem, após tantas experiências com Jesus, após 3 anos muito intensos com Jesus, e aí imaginemos nós a intensidade daqueles anos de um amor profundo, após ter ele sofrido a morte, com a morte de Jesus, após ter Pedro visto Jesus ressuscitado, quanta experiência! Pedro é capaz de olhar para seus irmãos apóstolos e dizer: eu vou pescar. Isso é uma fraqueza terrível de Pedro nesse momento. Porque Pedro, antes de conhecer a Jesus, o que ele fazia? Pescava. Quando Pedro olha para os apóstolos e diz: eu vou pescar, ele está dizendo: eu vou voltar à vida velha. Após ter convivido com ele por 3 anos, após ter visto ele ressuscitado, eu vou pescar. Eu vou voltar para aquela vida velha, e lá eu vou ficar. E vai Pedro para a escuridão da noite, para o meio das trevas, tentar pescar. E é interessante que, na sua infinita providência, Pedro, que era pescador profissional, não apanha nenhum peixe. Deus não abençoa esse distanciamento de Pedro. E o pior, Pedro arrasta os apóstolos com ele: nós vamos contigo. Pedro diz: eu vou pescar, eu vou voltar para a vida velha. E os apóstolos lhe dizem: nós também iremos contigo. Pedro se afunda nas trevas, se afunda na miséria, volta para a vida velha.
e lá, na vida velha, não consegue extrair dela fruto nenhum. Queridos irmãos, a vida velha não tem nada para nos oferecer. A experiência de Pedro, que volta a pescar, nos diz isso. A vida velha não tem mais nada para nos oferecer. De fato, nesse dia, as promessas definitivas, como o fundador já fez alusão há alguns anos atrás, é esse momento onde as nossas raízes se fincam no céu. Não há mais como voltar. A vida velha não tem mais nada para nós, não tem mais nada para nos oferecer. No entanto, se pecarmos, como Pedro, se vacilarmos na fé, Ele vem a nosso encontro. E é interessante que Jesus, Ele não chega dando carão, Ele não chega dando bronca, Ele não chega irado, Ele chega com ternura, Ele se aproxima, Ele diz o lado de que se deve pescar. Apanharam 153 grandes peixes. Na época, se conhecia 153 espécies de peixes. O número 153 aqui não foi só alguém que contou porque gostava de matemática, é uma simbólica. Estavam nas redes todos os tipos de peixes. É uma simbólica lançada por Pedro no mar, que é o mundo. Essa rede, que é a ação evangelizadora da igreja, deve alcançar todos os homens, de todos os tipos, porque nela estavam todos os tipos de peixes. Ele vem ao nosso encontro, o ressuscitado vem ao nosso encontro, vem com ternura. As palavras dele já sinalizam perdão, já sinalizam que Ele perdoou. Antes mesmo dos apóstolos pedirem perdão, Ele perdoou, porque Ele é a misericórdia. E como misericórdia, Ele nos envia de novo em missão. Ele envia de novo os apóstolos, por meio dessa simbólica da rede que apanha 153 grandes peixes. E no encontro de Jesus com os discípulos, ali na margem do mar da Galileia, há todo um clima eucarístico. Por que é que há todo um clima eucarístico? Primeiro, ninguém diz mais uma palavra. Todos sabiam que era Ele. Havia um grande silêncio, um silêncio eucarístico, o silêncio de uma presença. O centro das atenções é Ele, e Ele está alimentando os seus discípulos. Ele está no meio de nós. Na sua presença eucarística, Ele está no meio de nós. Na sua presença eucarística, Ele está alimentando a cada um de nós. Na sua presença eucarística, Ele está convocando a igreja, sua esposa. Na sua presença eucarística, Ele ensina e provoca o silêncio nos seus interlocutores, que não querem outra coisa senão usufruir a doçura da sua presença. Queridos irmãos, Deus é misericórdia. E Deus, que é misericórdia, está no meio de nós. Deus, que é misericórdia, nos diz hoje que a vida velha não tem mais nada para nos oferecer. Não tem mais nada. Deus, que é misericórdia, se faz presente, nos convoca e nos dá a doçura da sua presença por meio da Eucaristia, por meio da celebração eucarística, por meio da adoração eucarística, por meio das orações marianas rezadas diante do Santíssimo Sacramento. Ele está no meio de nós. E Ele que vem ao nosso encontro, Ele que quando nós caímos vem ao nosso encontro nos resgatar das trevas,
Ele que, quando nós provamos do fracasso, do pecado, por termos voltado à vida velha, Ele nos traz de volta à luz. Ele também nos envia em missão. E as promessas definitivas, mais que nunca, abrem os horizontes da nossa missão. Como na rede de Pedro e dos apóstolos estavam os peixes de todas as qualidades de peixes conhecidas na época, o Senhor nos envia hoje, principalmente nós que estamos fazendo as promessas definitivas, mas como parte dessa graça, todos nós, Deus nos envia a todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as culturas. Deus nos envia para sermos portadores da mensagem de salvação, para trazermos para essa rede que é a igreja, essa rede que é a comunidade, essa rede que é bem entrelaçada, essa rede que é bem articulada, essa rede que não se rompe por meio da unidade, para trazer para essa rede, lugar de salvação, todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Quando nós professamos as nossas promessas, nós dizemos uma frase muito bela. Sempre que eu estou acompanhando a renovação das promessas de alguém, eu sempre me emociono com essa frase. Quando o moderador geral, ou o delegado do moderador geral, pergunta àqueles que estão fazendo as promessas: promete irdes, partir em missão, para onde o Senhor vos enviar, e para onde o apelo da igreja nos confirmar. Queridos irmãos, tenhamos sempre como fruto da misericórdia de Deus esse ardor missionário no nosso coração. O nosso compromisso é com a humanidade inteira, o nosso compromisso até mesmo como casa-mãe, como fortaleza. O nosso compromisso não é só com os homens dessa cidade, ou não é só com os homens dessa arquidiocese. Como casa-mãe e como Shalom, o nosso compromisso é com a humanidade. Estejamos sempre abertos a generosamente partirmos em missão para todos os homens, para todas as línguas, para todas as raças, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. E a experiência com a misericórdia dele gera em nós a gratidão, gratidão que nos impulsiona para a missão. Queridos irmãos, concluo então fazendo uma síntese bem breve. Deus tem misericórdia de nós. Seu nome é misericórdia. Nós somos fracos. Nós que fazemos as promessas definitivas somos fracos. É possível que venhamos a cair, mas Ele é misericórdia. Confiemos na misericórdia dEle, tenhamos esperança, porque Ele é misericórdia. E porque Ele é misericórdia, quando cairmos, Ele virá ao nosso encontro, Ele vai nos colocar de pé de novo, e nos colocando de pé, Ele nos envia em missão a todos os homens, porque a missão é universal.